Patriotas, o que eu vou revelar para vocês são decisões que só acontecem em país de ditadura, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, e aí vai. É isso que vocês precisam saber, o que está acontecendo lá na Praça dos Três Poderes. E o que eles estão colocando em andamento. E também eu vou revelar para vocês as decisões que o Elon Musk tomou poucas horas. Será que ele recuou e está atendendo às decisões do ministro Alexandre de Moraes? Ou isso faz parte da estratégia do homem mais rico e mais influente e mais inteligente do mundo? É isso que vocês precisam saber. Então são várias informações bombásticas que eu vou trazer para vocês agora. Fique até o final para vocês saberem de toda a verdade. Vou deixar fixado no topo dos comentários e na descrição o link do canal do Gigante Pátria, que vai ser o oficial, porque esse aqui foi reduzido drasticamente o alcance. Por isso que vocês não estão sendo notificados. Lembrando que todos os vídeos que nós estamos postando lá são vídeos inéditos e bombásticos, tá? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Desejo um ótimo final de semana, de muita paz, de muito amor e muita esperança para vocês. Olha só, STF julga se Google deve revelar dados de usuários em busca na internet. Ministros vão analisar possibilidade de quebra de sigilo sem individualizar condutas. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar nesta semana um recurso da plataforma Google. O recurso tenta impedir a quebra de sigilo de usuários que fizeram determinadas buscas na internet. A Corte vai analisar se é possível acessar os dados de interesse ao rastrear um conjunto não identificado de pessoas. Assim, a pesquisa evitaria a individualização de condutas ou justificativas. O Google afirma que, se a medida for autorizada, será aberto precedentes, como o Estado poderá exercer vigilância sobre as condutas dos cidadãos, o que violaria o direito à privacidade. A discussão ocorre mediante recurso extraordinário relacionado à investigação do assunto da vereadora Marielle Franco em 2018 no Rio de Janeiro. Decisão pode influenciar outros tribunais. Uma das preocupações em relação ao processo é o risco de a decisão do STF impor repercussão geral, ou seja, tornar a decisão parâmetro para os demais tribunais do país em casos semelhantes. O recurso discute se o Google deve fornecer a lista de usuários que pesquisaram combinações de palavras relacionadas à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O Google fala em vigilância em massa. Essa pesquisa ficou desmarcada ao longo da semana que antecedeu a morte de Marielle em 14 de março de 2018. Isso significa uma ação de vigilância em massa de usuários, observa a empresa de buscas. Decisões da primeira instância do Superior Tribunal de Justiça havia determinado que o Google disponibilizasse as informações. A empresa norte-americana recorreu ao STF com alegação de violação ao direito de privacidade. Direito ao sigilo não é absoluto, diz magistrados. Nas decisões, os juízes alegam que os direitos à privacidade e ao sigilo de dados não são absolutos. Assim, pode ser relativizados em hipóteses excepcionais, dentre as quais é de investigação, a de investigação criminal. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós temos dois lados da moeda. O lado da cleptocracia, da bandidolatria, dos comunistas, dos empresários que desviaram bilhões de reais e foram julgados e condenados através de delações, e os ministros, através das suas decisões, como Dias Toffoli, engavetou tudo. Engavetou aí multas que ultrapassaria 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. A Odebrecht e várias outras empreiteiras. Dias Toffoli fez isso. Lembrando que parentes do Dias Toffoli ligado a agências de advocacia aí, estava recebendo aí 5% para trabalhar, né, com seus honorários para essas empresas. Daí já deu para vocês entenderem quanto que essas, né, advocacias ganharam. 5% em 10 bilhões, vai vendo. Então, gente, o que está acontecendo de um lado, eles estão engavetando tudo, né, baniram a prisão em segunda instância, e do outro lado, eles querem vigiar, o pretexto deles é por causa, né, do ocorrido contra a Marielle. Quantos vereadores do PL, conservadores, que nesse ano morreram, assassinados por causa das campanhas, né, e vários outros prefeitos aí, né, teve tentativa de homicídio. E vocês não veem uma repercussão igual essa Marielle. Então, a lei tem que ser para todos, tá? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, através das decisões dos ministros do STF, eles querem, né, saber de tudo que vocês estão pesquisando. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no seu bairro aí aconteceu, né, uma tentativa aí de homicídio, ou matou um prefeito ou alguma pessoa aí, e aí naquela região ali onde aconteceu o crime,
eles vão querer abrir ali para investigar o Google, para saber se as pessoas pesquisaram isso e tudo mais, para depois investigar aquelas pessoas. Deram para vocês entenderem, mas aí vocês sabem como é que é o STF. A partir do momento que eles tomam essa decisão, aí eles vão mais além através das suas interpretações, tá? Aí vai virar uma vigilância 24 horas por dia e contratar empresas especializadas para saber o que os cidadãos brasileiros estão digitando e pesquisando contra os ministros do STF, contra o governo do Lula, e aí vai, gente, e aí vai. Tem uma matéria aqui que eu vou trazer para vocês só para complementar as decisões drásticas que os ministros do STF estão tomando, olha só. Olha só, gente, STF julga-se termo mãe viola direito das pessoas trans, gestantes que se consideram homens, prefere o termo parturiente. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que ontem mesmo, né, estava acontecendo um julgamento lá no STF, aonde o ministro André Mendonça estava suplicando para deixar o nome da mãe e do pai, caso se as pessoas quisessem escolher o nome do pai e a mãe, né, nos documentos, no registro, na certidão de nascimento. Estava implorando. Pode bem dizer, nós sabemos que a maioria dos ministros do STF foram indicados por Lula, por Dilma Rousseff, e atende o anseio aí dessa ala comunista, né, ideológica aí, né? Tanto isso que quando era no governo do presidente Bolsonaro era uma perseguição implacável. No governo do Paz e Amor do Lula aí, o Brasil tá pegando fogo nos 4 cantos do Brasil e ninguém toma decisão. Dino tomou uma decisão liberando o governo a pegar quanto ele quiser dos cofres públicos para, né, investir aí para tentar apagar o incêndio que poderia ter tomado decisões antecipadas, que foi alertado que a seca estava chegando no Brasil, mas eles não fizeram nada. Então o governo agora pode pegar o dinheiro que quiser para apagar os incêndios, tentar recuperar aquilo que não vai ser mais recuperado e também aplicar multas de 600 e poucos milhões de reais nos fazendeiros impagáveis. É isso que está em andamento. Agora, se não bastasse, né, tanta coisa para se preocupar no Brasil, eles estão se preocupando com isso daqui. Quer dizer, a gente já pode até imaginar quais serão as decisões da maioria dos ministros do STF, né? Tirando o André Mendonça e o Nunes Marques, os outros aí, meu irmão, é só Deus na causa. Então, eles querem tirar, né, do certidão de nascimento o nome do pai e da mãe. Pai, Joaquim, mãe, Maria. E aí, como é que fica? Mas você sabe o que é isso aí? Isso aí já é um plano comunista, socialista, para transformar o Brasil nessa ideologia. Vocês viram aí que eles estão aplicando todo tipo de medidas duras para afastar as pessoas em terem relacionamentos, se casarem, ou mesmo até viverem juntos sem precisar de casamento. Nós temos aí exemplos aí através das decisões dos ministros do STF que uma mulher tiver filhos de outro homem e ela começar a namorar com outro homem, só namorar, e depois os filhos dessa mulher de outro homem começar a ter vínculos com esse homem que não é o pai dos meninos, ele é obrigado a pagar pensão, mesmo eles terminando o relacionamento, porque teve um vínculo, né, maternal, né, de família. E aí a pergunta que não quer se calar. Então muitos homens não estão querendo entrar mais em relacionamentos com mulheres que têm filhos de outro homem. E outra coisa, hoje a lei, eu concordo plenamente que a lei tem que ser a favor das mulheres. Homens que violam as mulheres, que batem nas mulheres, que agridem as mulheres, eles têm que ser punidos severamente. Mas só que eles criaram uma lei que uma parte das mulheres, não são todas, mas uma parte das mulheres estão usando isso de má fé, quer dizer, criando cenários, né, para que os homens, mesmo eles não fazendo nada contra elas, mas o que vale é a palavra dela, dizendo que o companheiro dela agrediu ela, bateu nela, fez isso, fez aquilo, sendo que não é verdade. Para quê? Para ela ter direito aos bens dele, ter direito à moradia dele. Mas o que está por trás disso tudo? O que está por trás disso tudo é essa ideologia marxista-comunista para acabar com a família, acabar com esse negócio de pai, mãe, filho, entendeu? Então é isso que está em andamento. A coisa é séria, muito séria mesmo, sabe? No Brasil hoje a situação, tipo assim, o cara, se ele é político, praticar cleptocracia, bandidolatria, ele pode ser julgado na primeira, segunda, terceira instância hoje no Brasil, ser investigado. Mas se ele cair lá no STF, ainda principalmente cair na mão do Dias Toffoli, ele tem uma grande possibilidade, né, dos processos dele ser arquivado. Igual tá aí o negócio da Deolane. A Deolane está sendo investigado na primeira instância, segunda instância. Mas depois que passar dessas instâncias, caiu lá, né, na mão daqueles que o Lula indicou, né, amiguinho dela, tudo pode mudar. Vocês estão entendendo a situação que o Brasil está vivendo hoje? Então ninguém mais tem mais motivação para ter relacionamento, para querer casar, para querer fazer uma família, porque fica caro demais, sofre muitas punições, entendeu? Então é isso, está sendo inviável, ainda mais agora com essas decisões. Então isso, querendo ou não querendo, está afetando relacionamento a dois. E agora, vamos falar do Elon Musk. Ontem mesmo vocês viram várias decisões, e ontem de ontem também vocês viram várias decisões lá do Congresso norte-americano, vários parlamentares, né, já tomaram decisões dizendo que criaram uma lei para
cancelar vistos de funcionários públicos que não respeitam a primeira emenda da Constituição norte-americana. Eles querem expulsar esses funcionários públicos que passam por cima das constituições, que aplicam censura e ditadura. E ela indicou isso direcionado ao ministro Alexandre de Moraes e aos ministros do STF. E ontem mesmo, quarta-feira, a Alvira Salazar, né, enviou uma carta para um funcionário do governo Biden para cancelar os vistos, tanto do ministro Alexandre de Moraes e dos outros ministros do STF. E uma repórter da Rede Globo fez uma pergunta para uma funcionária do governo Biden, o que achava, né, da suspensão, do banimento do X no Brasil. A funcionária do governo Biden repudiou veemente, disse que as pessoas têm que ter o direito à liberdade, têm que ter o direito de acessar as redes sociais, e isso está na Constituição. E o que ela fez? Ela escondeu todas essas informações e não divulgou no Brasil. Por quê? Né? De que lado eles estão. Já mostrou claramente de que lado a Rede Globo está. E o povo só ficou sabendo disso porque os funcionários do governo americano publicou no YouTube essa mesma informação, né, onde constava a pergunta da jornalista da Rede Globo. E aí a imprensa norte-americana replicou isso e aí chegou nos jornais, né, conservadores. E aí ficou sabendo da verdade. E agora, depois dessas retaliações que estão em andamento lá nos Estados Unidos contra os ministros do STF, o que a gente imaginava? A gente imaginava que o ministro Alexandre de Moraes ia recuar com as suas decisões, mas não, o ministro Alexandre de Moraes foi além, ele foi além daquilo que a gente esperava, porque nós estamos falando da maior potência mundial. Elon Musk já disse, Lula, você em breve vai andar em voo doméstico. Alexandre de Moraes, eu vou ver ele na cadeia, assim disse o Elon Musk. E aí o ministro Alexandre de Moraes dá uma multa nas empresas do Elon Musk de 5 milhões de reais por dia, porque o X voltou, né, a funcionar no Brasil, mas o Elon Musk disse que não foi proposital, porque eles estavam trabalhando lá, e aí aconteceu, né, esse negócio, tanto isso que já bloqueou o X, viu? E agora o Elon Musk disse que vai acatar as ordens do ministro Alexandre de Moraes em bloquear perfis como o do Alan dos Santos, né, e de várias outras pessoas, o Monarca, de várias outras pessoas que o ministro Alexandre de Moraes, né, pediu para bloquear. Vai seguir as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Gente, essa é uma estratégia do Elon Musk. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que mostrar, ele já mostrou. Agora ele vai voltar de novo. Por quê? Porque esse ano é ano de eleições, os cidadãos brasileiros precisam do Twitter, porque não é uma plataforma que tem censura igual as outras plataformas, sabe? Então o povo precisa para mostrar, né, a ala conservadora, entendeu? Então, agora o Elon Musk, o que ele está fazendo? Ele está aceitando as decisões do ministro Alexandre de Moraes e vai cumprir. Por quê? Porque os Estados Unidos já sabem de toda a verdade, né, os crimes que o Elon Musk disse que o ministro Alexandre de Moraes cometeu. Os Estados Unidos já sabem, o Congresso norte-americano, o presidente dos direitos humanos, Smith, disse que tem um projeto de lei contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e do STF, contra os funcionários públicos, tá? Então ele já sabe de tudo. Então o Elon Musk agora, né, esses 18 milhões, 5 milhões agora de multa, não é nada para o Elon Musk. O Elon Musk está a um passo de se tornar um dos primeiros trilionários do mundo. Então isso aí não faz nem cosquinha no pé dele, tá bom? Então isso não é nada, isso faz parte do jogo. E agora o que acontece? O que acontece é que os Estados Unidos têm um monte de projetos e um monte de decisões contra funcionários públicos no Brasil e também contra o governo do Lula. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que essa jogada do Elon Musk foi uma jogada de mestre, ele não se curvou aos pés do ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, era isso que ele queria, sabe? E agora nós vamos ver quais serão os novos passos. Mas resumindo isso tudo, depois dessas decisões do Congresso norte-americano, dessa estratégia do Elon Musk, em vez da gente pensar, não, agora os ministros vão recuar, os ministros vão parar de tomar essas decisões, não, eles continuam atendendo essas decisões dessa ideologia marxista-comunista no Brasil. Para quê? Porque já viu o comunista sair do poder? Foi o presidente Bolsonaro que disse. Ele disse, olha, se essa petezaiada assumir o poder, eles nunca mais vão querer largar o poder. Nunca mais. O Lula sabe que ele não tem a maioria da popularidade no Brasil. Tanto isso que já tem alguns comunistas desesperados nas redes sociais falando que a ala conservadora nos cargos de prefeitos no Nordeste vão ganhar. Vão ganhar. E ele disse que precisa de uma intervenção do Lula. Essa semana mesmo saiu uma matéria que eu nem vou ficar colocando aqui não, mas saiu uma matéria onde Lula evitou de um evento para não receber críticas da população brasileira, não receber valhas, entendeu? Porque o povo não tem. Então eles não têm a popularidade. O que resta para eles é tomar essas decisões através dessas interpretações que beneficia esse desgoverno para ele permanecer no poder. Entendeu? Então é igual o Maduro. O Maduro, o que ele fez? Ele indicou toda a sua militância em todos os cargos estratégicos
lá na Venezuela. E mesmo, né, todas as decisões que mostrava a derrota contra o Maduro, na visão do Maduro e na visão dos funcionários do Maduro, o Maduro ganhou. Deu para entender? Então, tudo que o governo fazer, o governo vai sair como vitorioso. Então, gente, é grave no Brasil. Então, medidas drásticas dos Estados Unidos estão em andamento e a tendência é piorar. Sanções internacionais, bloqueios, né, de ativos, cancelamentos de vistos, né, expulsão de funcionários públicos e todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Até aquele presidente da Anatel e assim por diante, generais, né, que compactaram com censura, essas coisas. E tudo. Os Estados Unidos estão criando lei para cancelar visto dessas pessoas que estão aí, ó, perseguindo cidadãos norte-americanos, né, e passando por cima da primeira emenda norte-americana da Constituição. Então é isso que está em andamento.